Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho e é um prazer estar aqui com vocês para acompanhá-los na nossa unidade comum curricular. Então, para a gente iniciar a aula de hoje, eu quero convidá-los para a gente verificar um pouco a respeito do nosso objeto de conhecimento. Então, me acompanha. A nossa aula de número 6 tem como objeto de conhecimento construindo a sua identidade. E no detalhamento nós temos o seguinte: conceito de cultura, identidade, pertencimento, formação cultural amazônica, tipos de manifestações culturais e religiosas da Amazônia, contribuições culturais, religiosas e socioeconômicas dos grupos étnicos locais. O que diz a legislação? Lei número 10.639/2003 e Lei 11.648/2008. Então, meus queridos, vamos iniciar nossa aula? Então, aqui, na nossa unidade 2, nós estamos verificando um pouco a respeito do protagonismo juvenil nas questões de ciências humanas e sociais aplicadas. Mas qual é o objetivo de tudo isso? Por que abordar essas temáticas? Então vamos começar refletindo sobre o tema. Então, tem como propósito incentivar os jovens a se posicionar de forma ativa e cidadã diante das diferentes situações, gerando mudanças decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política, onde estão inseridos, reconhecendo as especificidades e necessidades das diversas culturas juvenis, seus hábitos, práticas e costumes. Ou seja, o objetivo é trazer a sua realidade para cá, para dentro da nossa sala de aula e fazer também com que os assuntos debatidos na nossa sala de aula sejam refletidos na realidade local onde cada um de vocês está vivendo. Então vamos verificar rapidamente aí a questão dos nossos projetos? Tema do projeto. Qual é o projeto dessa vez que vocês vão construir e quais são as opções de como construir? Então, construindo sua identidade é o tema do nosso projeto. Nome do projeto 2, que pode ser também conhecendo nossas raízes culturais para intervir na sociedade amazônica. Então você tem duas possibilidades ali, tá bom? Ou melhor, um tema geral e o nome que você vai atribuir a esse projeto. Agora, quais são as opções de produção de projeto como produto final? A opção 1 tem como produto final interdisciplinar de ciências da natureza e matemática, confeccionar um painel sobre a identidade e a cultura amazônica. É a primeira opção de projeto, a confecção de um painel. E a opção 2, produto final interdisciplinar de linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas. Nesse caso, você pode, ao invés de confeccionar um painel, mas produzir um telejornal e apresentar. Então vamos ver na sequência aí, Você pode, para a segunda opção, apresentar um jornal, o CMEA News, Cultura e Identidade, fazendo uma matéria jornalística sobre valorização da identidade cultural das comunidades. O jornal pode ser impresso ou em formato de vídeo, livre escolha dos grupos e, claro, de acordo com os materiais que vocês tiverem em mãos para realizar a confecção desses projetos. Então vamos lá ver a nossa primeira etapa. Na etapa 1, investigação científica, história, geografia, sociologia e filosofia. Você já vê ali uma imagem, mas o que é essa imagem que eu não estou entendendo ali, professor? Bem, ali no lado, nessa imagem, nós temos uma tapera, que é uma espécie de cabana que os seringueiros construíam, e lá, se você prestar bastante atenção, tem dois homens, são seringueiros, formando aquelas bolas escuras que nada mais são do que bolas de seringa, sim, do leite da seringa, da Hevea brasiliensis, que é chamada de Cernambi. Então eles pegavam toda a seringa extraída das seringueiras e faziam esse processo de defumação para transformar nessas bolas para transportá-las, tá bom? Então o nome da atividade do dia, Construindo Minha Identidade. Então, vivemos em uma região cercada por florestas e rios, já
nos disse o poeta e jornalista Leandro Tocantins, o rio comanda a vida. E nessa singularidade de nossa rica região, onde convivem diferentes grupos sociais, nós também estamos inseridos nesse lugar que nos é familiar. Quando estudamos a história do Amazonas, sabemos que a região foi descrita quando os primeiros cronistas fizeram a viagem pelo rio Amazonas, mostrando aos portugueses e espanhóis a região exótica cercada de mata nativa e de população originária. Ou seja, recai naquela velha conversa que nada foi descoberto. Na verdade, já haviam muitas pessoas que originalmente já habitavam a região que hoje chamamos de Brasil, não só na parte litorânea, quando os portugueses chegaram, mas também nas chamadas expedições quinhentistas, né? De quando os espanhóis e os portugueses começaram a viajar pelo rio Amazonas, do rio Solimões, chegando no rio Amazonas até sair no mar, né? Fazendo todo esse trajeto ali, mas na verdade já haviam pessoas que habitavam essa região. Então, quando a gente estuda a história da Amazônia, a gente tem esses relatos dos chamados cronistas, que geralmente eram pessoas religiosas que vieram junto com esses navegantes portugueses e que eram pessoas letradas, que sabiam ler e escrever e que faziam essas anotações dos registros de viagem, que eram uma espécie, eu vou colocar nesse termo, caderno de viagem. Lembrou de alguma coisa? Lembrou de alguma coisa em relação aqui à nossa UCC, falando em caderno? Se não lembrou, depois você vai lembrar. Continuando. Particularmente no século XIX, a região sofreu uma grande transformação, pois teve que adaptar-se ao ciclo econômico da borracha amazônica. Ou seja, das primeiras viagens onde se buscava extrair os produtos naturais, ali apenas, né, do que a floresta oferecia, das chamadas drogas do sertão, depois começou-se o processo de extração da Hevea brasiliensis, pela necessidade constante de uma indústria que crescia principalmente na região dos Estados Unidos. Tá bom? Continuando, então a região tornou-se um polo de atração de trabalhadores das mais diversas regiões do país. Segundo a professora Edneia Mascarenhas Dias, a Manaus dos naturalistas vai se transformar na Paris dos trópicos. Sim, Manaus acabou ganhando esse apelido por conta da riqueza que afluiu aqui na nossa região, na nossa cidade, por conta do comércio da borracha. Tanto que até hoje nós temos heranças culturais, patrimônio histórico também desse período. Exemplo, Teatro Amazonas, o centro construído nos moldes europeus, né? As ruas de paralelepípedo, pontes como, por exemplo, a Ponte de Ferro da 7 de Setembro. Então, muita coisa nós temos de heranças daquele momento. Claro, não somente o patrimônio material como imaterial, mas também no processo de formação cultural. Porque, além do europeu e além dos nativos que já habitavam a região, muita gente de outras regiões do país vão ser atraídos por conta dessa economia da borracha. Como, por exemplo, pessoas vindo de outros estados, como, por exemplo, cearenses, nordestinos que vinham atraídos por essa questão e também por conta de questões climáticas, como, por exemplo, seca, que acabavam os fazendo mudar de região. Continuando então, vamos lá? A cidade de Manaus passa a atrair pessoas de diversas nacionalidades, segundo Edneia Dias. O centro urbano se construiu como polo de atração de pessoas das mais diversas nacionalidades. Observa, ingleses, alemães, portugueses, espanhóis, italianos, franceses, que se deslocaram para cá. Mas atrai também imigrantes de vários estados do país, inclusive... Quem já teve a oportunidade de vir aqui em Manaus, você já ouviu falar, deve ter ouvido falar nas chamadas galerias, que quando chove, as águas escoam para lá, mas também quando o rio enche muito, essas águas vêm para cima e o centro fica alagado. As galerias subterrâneas ali de escoamento das águas do centro, principalmente da região do centro de Manaus, foram construídas pelos ingleses, tá bom? Uma obra que a gente não vê, mas que estão lá da mesma forma. Continuando o nosso texto. Trabalhadores eram paraenses, maranhenses, cearenses, pernambucanos, paraibanos, mão de obra da Hevea brasiliensis, planta nativa de onde o seringueiro extraía o látex. Então, caso você não sabia, agora vai ficar sabendo. O nome científico da seringueira é Hevea brasiliensis, tá bom? Produto usado nos pneumáticos dos carros e motocicletas produzidos pela Inglaterra no processo de industrialização. Não só na Inglaterra, como também nos Estados Unidos, que passou por um processo de industrialização. Então, os pneus dos carros, mangueiras e outros objetos passaram a ser comumente construídos, fabricados, utilizando como matéria-prima a borracha, que era extraída de onde?
das seringueiras. Então isso fez com que o comércio da borracha amazônica disparasse e gerasse uma grande quantidade de riquezas para a região. Nesse período, muitas mudanças na estrutura da cidade ocorreram. A pequena aldeia transformou-se na capital comercial mundialmente conhecida, até onde isso influenciou nossa história e a nossa cultura local. De que maneira será que tantas culturas diferentes, de nacionalidades diferentes, de regiões diferentes do nosso país, que acabaram se congregando aqui na região por conta da riqueza da borracha, vão influenciar nesse processo de construção cultural? Então, para a gente começar a pensar nessa questão, vamos ver nossa primeira pergunta geradora de hoje? Então, pergunta geradora: como eu me identifico na sociedade em que estou inserido? De que maneira que eu me enxergo? Quem sou eu no meio dessa sociedade? Eu sou indígena, sou branco, sou negro, sou caboclo, sou ribeirinho? No final das contas, quem sou eu? E temos alguns subtemas para a gente começar a pensar em como responder essa pergunta geradora. Subtema 1. Qual a formação cultural amazonense? É única ou diversa? 2. Como portugueses, povos originários, indígenas e africanos influenciam a cultura ou identidade amazônica? 3. Houve a presença negra na Amazônia? Igual ou diferente da nordestina? Então comece a pensar nessas questões. Nossa próxima pergunta geradora para vocês pensarem um pouco mais sobre essas questões. Quais são as contribuições dos diferentes grupos étnicos do estado do Amazonas? Subtema 4, análise dos tipos de manifestações culturais e religiosas da Amazônia: branca, negra, indígena. Quais existem na minha comunidade, na minha escola? Então, comece a pensar sobre essas influências perto de você. Subtema 5. Quais as contribuições culturais, religiosas e socioeconômicas dos grupos étnicos locais e a distribuição e utilização dos recursos financeiros na minha comunidade ou no meu município? Continuando, para a gente continuar discutindo essa temática, nós vamos começar essa seguinte questão. Pensando na influência geográfica que temos em nossa região, passamos pela história, retratando um pouco sobre a questão da importância da produção da borracha, e agora, a questão da geografia. Como é que isso influencia a nossa produção de cultura e também de sentido de identidade? Então, alguns dados são importantes, como, por exemplo, nosso dado 1. Na região amazônica, os rios têm grande importância como vias de transporte, com destaque aos rios Solimões, Amazonas, Madeira, Tapajós e Araguaia/Tocantins. Por quê? Porque aqui nós falamos muito, as pessoas também de fora que conhecem acabam dizendo também, né, que os rios são as nossas estradas. Por quê? Nós não temos estradas terrestres para ligar todos os municípios. Então, o que acontece? A navegação é a forma que nós podemos nos locomover entre municípios, entre cidades, de forma mais fácil do que terrestre ou mesmo viária, né, com os aviões. Então, o que acontece? Tanto pessoas quanto comida, remédios e outros tipos de produtos são transportados por via fluvial, não é? Vamos ver mais um dado importante, que é do nosso dado número 2. Aquífero Grande Amazônia é um reservatório de água subterrânea que ocupa áreas, tá bom? Do Brasil, do Equador, da Colômbia e do Peru. E tem uma extensão de, agora o professor ficou meio cego, tem 3.950.000 quilômetros quadrados, se eu ainda sei ler corretamente os números. E engloba os aquíferos Solimões, Içá e a Terra do Chão, com uma extensão 3 vezes maior que o aquífero Guarani. E, segundo estimativas, com mais que o dobro de seu volume de água. Então, a gente tem muita água. Mas esse aquífero, né, pelas questões das ações dos seres humanos, com a questão de desmatamento, poluição, isso pode se tornar ameaçado, ok? Então, nosso dado de número 3. Vamos verificar? Quando pensamos em bacias hidrográficas brasileiras, temos a bacia do Rio Amazonas ou a Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do planeta. Ocupa mais da metade do território brasileiro e tem suas vertentes delimitadas pelos divisores de água da Cordilheira dos Andes, pelo Planalto das Guianas e pelo Planalto Central.
Seu rio principal nasce no córrego Apache, no Peru, onde o curso de água recebe ainda outros nomes. Passa a ser denominado Solimões, da fronteira brasileira até o encontro com o Rio Negro, ou seja, vem de lá da fronteira, desde Tabatinga, vem percorrendo, passa por vários municípios, inclusive pelo meu município, Fonte Boa, até chegar aqui perto de Manaus, onde ele se encontra com o Rio Negro e forma o Rio Amazonas. Não é isso? É o rio mais extenso, com 6.992 quilômetros no total, segundo o INPE, e o de maior volume de água do planeta. Sua vazão representa cerca de 18% da água doce que todos os rios do planeta lançam no oceano. Esse fato é explicado pela presença de seus afluentes nos dois hemisférios, norte e sul, que permite dupla captação das cheias de verão. Mas temos mais dados importantes para comentar a respeito dessa questão da hidrografia. Além de nós termos uma bacia hidrográfica bem grande, nós estamos numa bacia hidrográfica muito grande, né? De usarmos os rios como meios de locomoção, vamos ver o que mais temos de importante a citar. Então, nosso item de número 4, os afluentes do Planalto do Rio Amazonas possuem o maior potencial hidrelétrico disponível do país, com destaque os rios Madeira e Tapajós, né? O rio Tapajós que fica lá no Pará, ali, passando pelo município de Santarém e alguns locais ali por perto. Ao atingirem as terras baixas, tornam-se rios navegáveis. O rio Amazonas, que corre no centro da planície, é inteiramente navegável. Então, nós temos algumas informações sobre a questão hidrográfica da nossa região e, claro, que ela é muito importante, tá bom? Como citado, é a nossa principal forma de locomoção dentro do nosso estado, tá bom? Até porque não temos estradas, a questão de aeroportos e aviões é um tanto quanto limitada, não só por conta da questão da situação de aeroportos, como também do preço de passagens aéreas, que às vezes não é viável para muita gente, né? Então, os nossos rios são muito importantes, não só para a questão da locomoção, como também muita gente vive de trabalhar com pesca ou ainda também da questão da produção de alimentos nas margens dos rios durante os momentos de vazante também, não é? Continuando. Refletindo sobre o tema ainda, falando um pouco a respeito da floresta amazônica. Nosso país apresenta grande variedade de ecossistemas e uma delas é aqui, né, na nossa floresta amazônica, que é uma floresta pluvial equatorial. É a maior floresta tropical do mundo, totalizando cerca de 40% das florestas pluviais tropicais do planeta. No Brasil, ela se estende por 3,7 milhões de quilômetros e 10% dessa área constitui unidades de conservação. Cerca de 15% da vegetação da floresta amazônica foi desmatada, sobretudo a partir da década de 1970, com a construção de rodovias e a instalação de atividades mineradoras, garimpeiras, agrícolas e a exploração madeireira, em razão do predomínio das planícies e dos planaltos de baixa altitude. A topografia não provoca modificações profundas na fisionomia da floresta, que apresenta 3 estratos de vegetação: igapó, né, do tupi-guarani, mata molhada, e várzea e terra firme, que do Guarani significa mata seca, que eu tenho certeza que quem mora no interior, nas regiões ribeirinhas, conhece muito bem o que é o igapó e conhece também o que é a várzea e o que é a terra firme, que são áreas distintas ali que, dependendo da época do ano, você usa para atividades diferentes, não é? Então, na várzea, por exemplo, ali você pode exercer culturas como o plantio de banana, de milho, de melancia e de algumas outras. E durante a cheia, você se muda essa produção para terra firme, né? E assim segue a vida do homem ribeirinho. Então, vamos para a nossa próxima pergunta geradora. O clima e a natureza influenciam o meio cultural no qual estou inserido? Será que isso influencia? Para começar a conversar também sobre essas questões concernentes a essa questão do clima, vamos verificar nossa próxima imagem? Então, nós temos ali uma imagem da cidade de Manaus em um período que nós tivemos ali de intensas fumaças ali, ó. Imagem do tempo presente das fumaças em Manaus em outubro de 2023, onde muita gente passou mal com tosses, doenças respiratórias por conta de quê?
das queimadas intensas, que não só afetaram Manaus, como também outros estados, né, não só o Amazonas, mas várias cidades do estado do Amazonas e estados vizinhos também. E para começar a pensar nessa questão geradora e nessa imagem que nós acabamos de visualizar, vamos verificar nossos subtemas relacionados a ela? Subtema 6, a questão do pertencimento a um local, bairro, município, escola. O meio ambiente influencia? 7. Recursos financeiros federais, estaduais, municipais destinados à sua comunidade ajuda a resolver problemas sociais? Ajudou na minha comunidade ou no meu município? E para ilustrar, nós temos aqui uma música, que é na verdade uma toada lá do Boi Bumbá de Parintins, composta por Emerson Maia em 1996, que já tratava dessa questão de como as ações humanas deterioram a natureza, que diz o seguinte, acompanha comigo, eu não vou cantar, não sou bom cantor, então vou ler com vocês. O índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. O meu pé de sapopema, minha infância virou lenha, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. Lá se vai a saracura correndo dessa quentura, e não vai mais voltar. Lá se vai onça pintada, fugindo dessa queimada, e não vai mais voltar. Lá se vai a macacada junto com a passarada, para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. Virou deserto o meu torrão, meu rio secou. Para onde vou? Eu vou convidar a minha tribo para brincar no garantido para o mundo declarar. Nada de queimada ou derrubada. A vida agora é respeitada, todo mundo vai cantar. Vamos brincar de boi, tá garantido. Matar a mata não é permitido. Vamos brincar de boi, tá garantido. Matar a mata não é permitido. Mas nós temos mais uma pergunta geradora para trazer aqui para vocês, que vai aparecer agora aí para a gente começar a pensar nela também. Vamos ver nossa próxima pergunta geradora? A formação de territórios e fronteiras influencia na minha cultura ou identidade regional amazônica? Será que isso influencia? Para a gente começar a pensar nela, vamos ver os subtemas? A região é considerada a região de maior biodiversidade do planeta e maior bioma do Brasil. A Amazônia Internacional, nossa Amazônia não é exclusivamente brasileira. A floresta se estende por outros países, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. No Brasil, a Amazônia Legal ocupa aproximadamente quantos % do nosso território brasileiro? Subtema 11. A fauna é extremamente rica e conta com mais de 30 milhões de espécies. A flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. A questão do desmatamento e das queimadas, isso influenciou na nossa vivência, na minha comunidade, na minha escola? E para a gente começar a pensar sobre essas questões, eu tenho aqui um convidado especial para responder, ou melhor, para trazer algumas informações. Então, aqui na nossa roda de conversa tem o professor Ilbson. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Artemison. Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Quero agradecer o convite e espero contribuir com o estudo dos nossos alunos. Então, professor, a nossa conversa é sobre o seguinte: qual é a importância da floresta amazônica na construção cultural da nossa região? O que você pode falar sobre isso? Olha, a floresta amazônica ela tem um papel de fundamental importância na questão da construção de uma cultura dentro da região amazônica, tá? Isso porque os povos que aqui estão, eles estabelecem com a floresta uma relação simbólica, tá? Então, os povos que aqui vivem se relacionam com essa floresta e esse relacionamento produz ali, obviamente, cultura, tá? E a gente pode observar isso através, por exemplo, das lendas que a gente constrói aqui na Amazônia, personificando os elementos que são dessa floresta. A Iara, por exemplo, a nossa sereia dos nossos rios, protetora das nossas águas, né? Nós observamos também isso, professor Artemison, quando a gente olha as celebrações, quer seja para comemorar uma boa pesca, uma boa colheita, né? A gente tem, por exemplo, se eu não estou equivocado, em Capiranga, o Festival do Cará, que é um produto que hoje a gente pode entender como um símbolo dessa relação. Então, nós somos agradecidos enquanto Amazônia por tudo aquilo que a floresta dá para a gente, e é ela que determina o que nós chamamos dentro da geografia de modo de vida, que basicamente implica ali na forma que a gente vai viver e se organizar, socialmente, culturalmente, politicamente.
Professor Wilson, muito obrigado. Isso foi bastante esclarecedor para mim também. Eu espero que vocês também tenham entendido qual é a importância da floresta, tá, no processo de construção cultural da nossa região. Então vamos continuando aí na nossa aula, nosso conteúdo. Obrigado, professor. Então, a convivência com as diversidades culturais e religiosas, como por exemplo na sala, escola e comunidade, e vamos ver aí, então qual é o nosso subtema. Ah, pergunta geradora, não podemos esquecer. O que é pertencer a uma região e o que é pertencer a um local ou a uma comunidade? Para pensar sobre isso, vamos aos nossos subtemas. Subtema 14. O sentimento de pertencimento é uma ligação psicológica em que você se vê como parte de uma comunidade. Será que é isso? 15. Região entre o sagrado e o profano. As tradições típicas amazônicas refletem a diversidade de um povo marcado pela mistura de 3 raças. Subtema 16. Análise dos tipos de manifestações culturais e religiosas da Amazônia. Como, por exemplo, aqui nós temos o Festival de Ópera realizado no nosso teatro. Nas próximas imagens nós temos também mais algumas, como, por exemplo, ali na imagem 1, ali em cima, né? Nós temos um festival sendo realizado, o festival folclórico, né? Nós temos a questão de Parintins, a questão de Barcelos, a questão de outras localidades dos nossos municípios aqui no Amazonas que realizam festivais diferentes. Como em Maués, nós temos a festa do Guaraná, em Barcelos a festa do peixe ornamental e em Parintins, por exemplo, a questão da Alvorada, que é tanto um movimento religioso quanto também cultural, tradicional, que envolve o boi garantido ali, que é uma festa que vai do final do mês de maio, 30 de maio, a 1º de abril ali, e vai até o dia amanhecer, por isso o nome Alvorada, ok? Vamos para a nossa próxima pergunta geradora, que é a seguinte: como devemos compreender os saberes culturais da Amazônia? E os subtemas: quais são as produções culturais na Amazônia? Quais produções culturais existem na sua comunidade e no seu município? Qual mistura existente é de elementos indígenas? Negro, o branco? 18. A cultura amazônica é formada por um híbrido linguístico entre a língua indígena europeia e a africana que compõe e demonstra a característica própria da região como elemento de formação da identidade amazônica. 19. Por isso, as festas populares da Amazônia traduzem a religiosidade local. Acontece uma mistura entre o sagrado e o profano e uma profusão de festivais que vão desde procissões até a disputa de bois, como, por exemplo, o Festival Folclórico de Parintins. E o 20. A expressão cultural negra, como os tambores, deixou heranças em festas como o carimbó, o boi-bumbá, como as festas juninas e também a própria questão da religiosidade marcada na arquitetura das cidades, como, por exemplo, vamos ver na próxima imagem aqui, né, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Parintins, tá bom? Que está ali atrás também o colégio, se não me engano, Nossa Senhora do Carmo. Tá? Então, essas questões religiosas estão marcadas no dia a dia das populações do nosso estado. E a nossa próxima pergunta geradora é a seguinte: quais os principais tipos de manifestações culturais e religiosas da Amazônia? As festas populares carregam a essência dos costumes passados através de gerações, por isso servem de parâmetro para pontuar a história e os hábitos de um povo. No caso específico das festas populares do Amazonas, normalmente começam em ambientes comunitários e até chegar às arenas dos grandes centros urbanos. Próximo, qual a importância das raízes culturais? O que são raízes culturais? Como podemos perceber a importância de se conhecer as raízes da própria cultura para que haja formação de identidade, no propósito de se definir enquanto cidadão, sabendo situar-se na sociedade? E vamos ver então mais um pouco sobre a questão de contribuições culturais, religiosas e socioeconômicas dos grupos étnicos locais e a distribuição e utilização dos recursos financeiros. Subtemas são os seguintes: são elementos característicos dessa cultura a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais. A religião como elemento cultural também sofreu miscigenação, ou seja, mistura, formando o que chamamos de sincretismo religioso. Próximo. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural. Mas ainda falando sobre essa questão, subtema 28,
Qual a contribuição dos povos tradicionais para a sobrevivência da Amazônia? Os povos e comunidades tradicionais da Amazônia encontram na caça, pesca e no extrativismo fonte de alimentação e renda. Além disso, alinham esse modo de vida e conhecimentos tradicionais que contribuem para a conservação do bioma e assim para a manutenção dos serviços ecossistêmicos. E nós temos aqui uma representação, então, dessa diversidade representada dentro da nossa cultura, dentro dos nossos espaços de vivência. Vamos ver, então, quem são esses representantes aqui, olha. São quem? As primeiras pessoas que vieram e ocuparam os espaços, né? Sabemos que os nativos indígenas já habitavam a região, depois chegaram os portugueses, que por sua vez trouxeram africanos escravizados, não escravos, ninguém nasce escravo. Foram escravizados, mas são as culturas, são as etnias que originalmente formam o que hoje nós conhecemos como Brasil. Mas quais são as influências disso dentro também do nosso estado? Então agora eu quero convidá-los para o nosso Hora de Agir. Vamos lá?